Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes associados da Levira, loja esotérica virtual, e nossos contumados ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, sejam todos bem-vindos a uma nova série aqui de programas Lux Esotérica. Estamos aí já para lá do meio desse livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, e nós estamos aqui estudando com vocês temas realmente muito importantes, trazendo um assunto que realmente deveria importar a todos os espiritualistas, né? Para aqueles que não desejam saber nada sobre a morte, fica aí sempre fechada essa porta, mas aqueles que buscam o conhecimento encontram no esoterismo, na teosofia, muitas e muitas informações sobre o que vai nos ocorrer, ouvintes, do outro lado. É claro que nada do que nós falemos aqui vai ser tão vívido, tão forte como a experiência que nós vamos ter. Como sempre, nenhum mapa é idêntico e jamais pode ser idêntico ao local que nós queremos visitar. Mas realmente é muito ruim se chegar a um mundo, a um local que não se conhece e não ter realmente nenhuma referência sobre ele. E nós temos visto aqui no nosso estudo, ouvintes, de que chegar no mundo dos mortos sem conhecer nada a respeito dele é realmente como ser um analfabeto que entra numa biblioteca e fica ali perplexo, perdido, não sabe para onde ir, não sabe onde está e nem o que ele deve fazer por ali. Então nós devemos evitar isso, porque a morte, na verdade, é apenas o outro lado da vida. Nós não vamos realmente morrer no sentido de terminar a nossa existência, ouvintes, porque no universo, a energia e todas as coisas, nada realmente se cria, ouvintes, nada se destrói, mas tudo se transforma. A transformação é que é a lei do universo. E assim, ouvintes, a nossa consciência vai se transformar, ela vai tirar o foco do corpo físico, que nós não vamos ter mais, e vamos ter o foco da nossa consciência no plano astral. Plano astral que já está aqui à nossa volta, ouvintes. Nós só não vemos os mortos, só não vemos os demais habitantes do plano astral, porque este sarcófago de carne que nós vestimos, ele rebaixa todas as vibrações e os nossos órgãos de sentido não têm ainda a devida frequência para alcançar essas vibrações. Existem já embutidos no corpo humano órgãos de percepção para fazer esta captação dos sons e das imagens do astral, mas elas não estão funcionando em 99,99% dos seres humanos. Mas bem abaixo do nosso cérebro, ouvintes, existem glândulas, existem centros energéticos que podem ser ativados, e muitos clarividentes o fizeram com a devida recomendação e acompanhamento de mestres, de yogis, e foi o caso de Charles Webster Leadbeater, que nós estamos aqui usando o seu livro, que fez essas pesquisas justamente usando os poderes clarividentes que são inerentes a todos os seres humanos, mas que estão latentes. E obviamente que nós não recomendamos que ninguém busque desenvolver esses sentidos
sem antes ter desenvolvido o discernimento que é necessário, ouvintes, para compreender essas informações da quarta dimensão. Já tem pessoa realmente ficando louca só com as informações aqui do plano físico. Vocês imaginem para o clarividente que une as informações da matéria com a visão da quarta dimensão simultaneamente com o mundo físico, percebendo outros seres, percebendo outras situações, recebendo contatos, ouvindo vozes e vendo também a memória astral que existe de uma maneira muito peculiar no plano astral. Ela registra de uma forma animada todas as ações que o homem faz aqui na Terra, ficam repercutindo, ficam sendo reexibidas no astral. Então qualquer ambiente, qualquer objeto, qualquer pessoa é também para o clarividente uma fonte infinita de informações e de imagens, e muitas delas nem sempre agradáveis, né? Na verdade, a maior parte delas são desagradáveis e o clarividente fica exposto a isso. Mas Leadbeater realmente se preparou muito antes que o mestre Kuthumi lhe despertasse a clarividência com uma rapidez realmente tremenda. Com apenas 40 e poucos dias de treinamento, Leadbeater passou a desenvolver a clarividência astral e a clarividência mental. Já praticava ele a meditação alguns anos antes e o mestre sentiu que a clarividência para Leadbeater seria de utilidade, e de utilidade pública, porque os seus livros acabaram se transformando em verdadeiros oásis para aqueles que buscam com sede o conhecimento esotérico. E hoje nós vamos falar, ouvintes, sobre aqui os temas do 19º capítulo do livro O que há além da morte, falando sobre determinadas situações em que pessoas ficam no plano astral, ligadas ao físico, sempre voltando para auxiliar, né? O 19º capítulo do livro Leadbeater é denominado Os que Voltam para Auxiliar. Mas não tomem, ouvintes, aqueles que estão ouvindo aqui pela primeira vez, apesar de nós já estarmos no 18º programa desta série, mas sempre é aquele que está entrando aqui no assunto pela primeira vez. Não imaginem que essas situações que nós vamos comentar sejam o padrão, que sejam adequados ou que sejam a melhor coisa a fazer quando nós vamos para o outro lado da vida. O que nós vamos falar na sequência é o caso de pessoas extremamente apegadas, pessoas que ao falecer, ao invés de entrarem na luz, e isso simboliza seguir para planos, para frequências mais altas do plano astral, essas pessoas ficam presas pelas suas emoções às suas casas, aos seus parentes, aos seus familiares e amigos, e às situações que elas tinham aqui na Terra. Elas se tornam verdadeiras fantasmas. E isso é, por mais interessante que possam soar as histórias, é uma terrível maldição, ouvintes. Nós temos que ir levando a nossa vida já aqui na nossa encarnação, aqui na Terra, de uma maneira a aprender a nos desapegar das coisas, das pessoas e das situações, porque nada é realmente permanente. E a morte, como também nós temos dito, ouvintes, a morte física é o começo da contração
do movimento que a alma faz quando nós nascemos é a contração para fora, quando a alma vem buscar as experiências aqui na matéria. E quando nós falecemos, a alma começa a se recolher. Então, ao perder o corpo físico, nós temos que nos lembrar disso, de que nós estaremos fazendo a viagem, né, mais longa que nós faremos, que é a viagem de retorno para a nossa alma. E é também uma oportunidade de evoluir, pois se nós tivermos coletado bastante informação, bastante cultura, se nós tivermos praticado realmente aqui na Terra as virtudes superiores, se nós tivermos amado, se nós tivermos apreciado a beleza da arte, da música, das mais diversas formas de manifestação do intelecto humano e principalmente da espiritualidade e das melhores coisas que existem no gênero humano, nós estaremos levando para a nossa alma uma bagagem importante, uma bagagem de pensamentos, de sentimentos que serão sintetizados pela nossa alma como qualidades de caráter, como qualidades do avanço da consciência. E quando nós retornarmos à Terra, em muitas outras ocasiões que ainda estarão diante de nós, ouvintes, não imaginem que essa é das últimas encarnações que nós teremos. Qualquer um de nós ainda terá dezenas e dezenas de encarnações sobre esse planeta, até que finalmente nós tenhamos condição de finalizar a evolução do reino humano. E sobre essas pessoas que voltam para auxiliar, e na verdade elas estão presas com a matéria, Leadbeater vai nos falar sobre uma situação que prende muitas pessoas aqui na Terra, mesmo depois de mortas, que é o amor maternal. É o primeiro subtópico aqui. E ele nos diz: alguns desencarnados permanecem zelando solicitamente pelos parentes e amigos deixados na Terra, e em ocasiões oportunas manifestam-se para protegê-los e auxiliá-los. Um dos casos mais notáveis dessa espécie é o relatado pelo Dr. Neil, e que, embora tenha transcrito em minha obra Auxiliares Invisíveis, repetirei aqui por ser muito interessante. Disse o Dr. Neil que um recém-viúvo estava de visita, com seus filhos ainda pequenos, numa casa de campo cujo porão tinha longos e obscuros corredores, onde as crianças brincavam alegremente de esconde-esconde. Porém, quando se supunham bem seguros, depararam com uns degraus, em frente aos quais lhes apareceu sua mãe, dizendo-lhes que voltassem para trás, o que fizeram. Posteriormente, foram feitas pesquisas e verificaram que os degraus davam para um poço descoberto, onde as desprevenidas crianças poderiam ter caído, não fosse o aviso materno. Nesse caso, parece indubitável que a própria mãe zelava por seus filhos a partir do mundo astral, e que o intentíssimo desejo de avisá-los do perigo deu-lhe poder bastante para manifestar-se visível e auditivamente por um momento, e também para infundir na mente das crianças a ideia de que a viam e ouviam. Mesmo assim, é possível que o protetor não tivesse sido a própria mãe, mas alguém que houvesse tomado a sua aparência com o objetivo de alarmar as crianças. Porém, é mais lógico e provável atribuir o fenômeno ao sempre vigilante amor materno, que não se enfraqueceu depois da morte.
O desencarnado consciente ou o protetor invisível do mundo astral pode sempre assumir figuras familiares com o intuito de conseguir maiores resultados em seu trabalho. Então, essa é uma situação, ouvintes, deveras complicada, né? De uma mãe que falece, deixa filhos pequenos aqui na Terra e, quer seja amor maternal ou não, o fato é que essa mãe não repousa corretamente do outro lado. É uma morte sofrida, em que a mãe, preocupada com seus filhos, na verdade fica ainda circulando aqui pela superfície do planeta, protegendo os seus filhos. Essa não é uma situação conveniente, pois, como eu já disse aqui para vocês diversas vezes, ouvintes, o plano astral se estende desde aqui a superfície até dentro do planeta, até quase a encostar na órbita da Lua. Então existe um espaço muito, muito grande onde nós podemos nos deslocar no astral, um espaço infinitamente maior do que toda a superfície do planeta Terra, onde há experiências muito amplas que nós podemos aproveitar. Então, ficar preso por amor, ou por apego, ou por meras situações inferiores que são típicas da matéria, isso, ouvintes, é uma grande ignorância. Pois, mesmo que a mãe quisesse proteger os seus filhos, se estivesse no karma dessas crianças de falecer caindo no buraco que aquela escadaria levava no porão da casa, realmente, se está escrito no destino da pessoa, ela vai morrer de um jeito ou de outro. Não é o auxiliar invisível que vai meter a colher na vida da pessoa e mudar o seu destino. Realmente, ninguém tem esse direito e nem tem esse poder. Pois se você evitar que uma pessoa morra, como o próprio Mestre Jesus fez com Lázaro, né? Que já estava morto, inclusive, há 3 dias, não só ele o ressuscitou, mas o fato é que 30 e poucos dias depois que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, como seu karma era realmente de morrer, e Lázaro morreu assassinado por uma facada. Então, ouvintes, não há realmente como nós interferirmos protegendo as pessoas e ainda mais tendo passado para o outro lado. Outro exemplo aqui que Leadbeater vai nos dar é o seguinte. Com relação a esse assunto, um exemplo desta possibilidade nos oferece a apreciação do caso referido no jornal News of the World ou Notícias do Mundo. E aí, no caso, era o Notícias do Mundo Invisível, escrita pela senhorita Isabel Smith, filha de um coronel residente em Piercefield. Diz-nos que durante uma excursão nas proximidades da serra de Ullswater, ela entrou por um atalho próximo à cascata de Tira e, sem saber como, encontrou-se num lugar de onde não podia sair, nem para diante nem para trás, sob pena de cair. A jovem observava toda espantada os perigos que a rodeavam, quando distinguiu claramente, a uns 200 metros da onde se achava, uma senhora vestida com bata de musselina branca, que então era moda usar-se pela manhã. A aparição gesticulou-lhe tão expressivamente que infundiu à atemorizada jovem confiança suficiente para caminhar para a frente e achar a saída que até então não pudera descobrir. A jovem prosseguiu o seu caminho até a aparição, que tanto ânimo lhe dava, e viu-se finalmente junto dela no outro lado
da cascata. A Aparecida era sua própria irmã. E confusa, a jovem não podia explicar como teria sido possível sua irmã segui-la e alcançá-la naquela paragem, pois a deixara em casa ocupada com seus estudos habituais. No entanto, a ocasião não era propícia para fazer perguntas, porque a aparição começou a descer pela escarpa, indicando à irmã com um gesto onde deveria pôr os pés, até chegarem a um planalto onde a baixada não apresentava dificuldade alguma. Ali, a senhorita Smith parou para refazer-se da emoção sofrida e perguntar à sua irmã como se achava naquele local. Mas o vulto desaparecera sem deixar rastro. Depois de 2 horas, a senhorita Smith chegou em casa e encontrou sua irmã no estudo, tal qual a deixara, e toda a sua família lhe assegurou que por nenhum momento ela saíra dali. Nada prova neste caso se a protetora pertencia ao número dos vivos ou dos mortos. Se a moça Aparecida tivesse estado dormindo na ocasião, poderíamos supor que, ao perceber o risco que corria sua irmã, se apressasse em salvá-la. Porém, esta hipótese é inadmissível, por não ter ela interrompido nem por um instante o seu estudo. Por conseguinte, é de supor com fundamento que algum protetor assumisse a forma da irmã, embora não haja prova de que fosse um desencarnado. Daí se observa que a faculdade de manifestação pessoal é uma arma eficaz tanto para o mal como para o bem, e por isso um dos riscos inerentes das sessões espíritas. E é exatamente a dúvida sobre o tipo do personagem que está se comunicando, cujo caráter o homem vulgar não é capaz de descobrir. Então são exemplos, ouvintes, de aparições, né? Já desde o último capítulo nós temos visto a esse respeito, que se interpõe na vida das pessoas, e nesse caso foi para fins de auxiliar. Mas, obviamente que Leadbeater não pretende, não aprecia isso, mas há pessoas que também têm essa sensibilidade para o plano astral e veem vultos, veem coisas muitas vezes horríveis, imagens, né, assustadoras, e muitas pessoas realmente ficam perturbadas com isso. Se são ou não mortos, né, desencarnados, ou simplesmente pessoas que estão dormindo e estão com seus corpos astrais projetados, né, no plano astral, nós não sabemos. Mas o fato é que muitas pessoas também buscam esse tipo de sensibilidade. Há pessoas que buscam em linhas não muito precavidas do esoterismo desenvolver os seus centros energéticos e ficam expostas então a todo tipo de situação do plano astral. E sempre relembrando que o plano astral é completamente plástico aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Então, uma pessoa ou uma entidade do plano astral pode se revestir das imagens que estejam na aura da pessoa, pois as pessoas que nós gostamos, há essas imagens flutuando ao redor da nossa aura. E alguém que esteja no astral, ela observando essas imagens na nossa aura, a pessoa pode modificar a sua aparência e forçar uma aparição exatamente naquele sentido. Então, se qualquer um de vocês, ouvintes, tiver esse tipo de aparição, a única maneira de se certificar de que ali é uma pessoa do bem é realmente tentando
perguntar quais são as intenções ou ter um diálogo inteligente com aquela aparição. Normalmente, os personagens e aparições maléficos, eles não são de papo e eles não querem se comunicar de maneira nenhuma. Eles querem muitas vezes apenas assustar e perturbar a pessoa. Enquanto que aqueles seres mais elevados, mesmo que ele esteja se apresentando com uma forma que não é a dele, ele sempre estará aberto para instruir e para dar esclarecimentos. Mas sempre nós temos que estar precavidos contra isso. E um outro tópico aqui desse capítulo é a solicitação de auxílios espirituais. E nos diz aqui Leadbeater: em sua obra Visões e Sombras, o Dr. Lee conta 2 casos interessantes da volta de um desencarnado, com o objetivo de obter o que considerava auxílios espirituais necessários a um parente sobrevivente. No primeiro caso, uma senhora de elevada, já uma anciã, já de idade avançada, falecida havia 10 anos, chamou um sacerdote para assistir a um jovem em perigo de morte. O sacerdote foi à casa indicada e não encontrou lá nenhum enfermo, mas sim um jovem católico que há muito tempo descuidava de seus deveres religiosos. O sacerdote persuadiu-o a confessar-se e a modificar a sua conduta. No dia seguinte, o jovem faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. E enquanto o sacerdote dispunha as coisas para o enterro, encontrou o retrato da misteriosa senhora que o avisara, que era a mãe do falecido. No segundo caso, 2 crianças chamaram um sacerdote para que fosse assistir ao seu pai moribundo e descreveram-lhe exatamente a casa onde deveria ir. O sacerdote verificou que o homem estava só e muito pesaroso, por não ter ninguém que lhe ministrasse auxílios espirituais. As crianças descritas pelo sacerdote tinham morrido há algum tempo, sem que se soubesse a data exata. Todos esses casos são exemplos de intervenção isolada, promovida pela iminência de algum perigo concreto. Porém, também não são raros os casos de continuidade e persistência do esforço protetor, embora não tão frequente, porque os desencarnados só permanecem nos níveis inferiores do mundo astral quando voluntariamente se dedicam ao trabalho de beneficiar o mundo físico. Então também existem esses tipos, ouvintes, de manifestação. São pessoas, são crianças, são idosos, mas todos estão presos com a terra, todos estão preocupados com seus parentes, com as pessoas amadas, e fazem realmente todo tipo de ação como essa que nós vimos. Uma idosa que vai atrás de um padre, de um sacerdote, para que o padre vá prestar auxílio a um jovem. Ou então o caso das crianças que também vão a um sacerdote pedir que ele viesse assistir espiritualmente ao seu pai. Todas essas pessoas, e realmente e infelizmente não são raros esses casos de pessoas que estão aqui presas, né, na matéria, vagando pela superfície do planeta. E, ouvintes, a dica que fica é a seguinte: se vocês perceberem, né, que morreram, e vocês podem perguntar como é que nós sabemos que estamos mortos. É muito simples, ouvintes. É como se nós estivéssemos num sonho que não acaba nunca. Todo mundo sabe como é que é a sensação de estar sonhando. Parece que você está muito leve, que o tempo não está passando como normalmente, que as imagens se sucedem com uma maior rapidez e que tudo é muito fluido, né? Se nós estivermos com um sonho desse tipo
durante muitas horas e acharmos que já são dias que esse sonho começou, com certeza, ouvintes, a probabilidade que nós estejamos mortos é muito grande. E se vocês não forem recebidos pelos parentes, pelos amigos ou por auxiliares invisíveis, vocês mesmos é que terão que perceber que vocês já estão do outro lado da vida. Mas não fiquem rastejando correntes aqui ainda pelo plano físico, ouvintes, imaginando as coisas que vocês estão deixando para trás ou as pessoas que estão ficando para trás. Sigam para cima, sigam para dentro, lembrem das coisas superiores que vocês possam ter desenvolvidos, lembrem da sua religião, do seu amor a Deus, pensem e busquem aquela emoção profunda da sua religião, da sua filosofia e embarquem na luz para os subplanos superiores do plano astral. Não fiquem jamais, ouvintes, rastejando aqui na Terra. Mas vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco do programa de hoje, ouvintes. Agradecemos aí a grande audiência. Segunda-feira tem sido o dia que tem mais ouvintes aqui conectados conosco. Mais de 100 amigos e amigas estão aqui comigo, estudando juntos aqui o livro O que há além da morte, aqui de Charles Webster Leadbeater. E agradecemos e convidamos vocês, ouvintes, se associem na Levir, nos criem aqui condições materiais para que esse programa e outras atividades, outras iniciativas possam permanecer no ar a serviço da qualidade de vida de vocês, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, estudando com vocês os temas do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater. Está nos falando aqui de casos
selecionados aqui de aparições daqueles desencarnados que realmente ficam aqui presos na matéria, preocupados com seus familiares, com os seus negócios, com as coisas mais próprias da matéria do que realmente com a consciência. São pessoas que realmente não foram instruídas durante a sua vida sobre o que é a morte, sobre o que é a vida após a morte, que é uma vida muito mais livre, uma vida muito mais ampla, em que, não tendo mais, ouvintes, esse corpo material que é próprio para ser refreado pela inércia, para nos criar dificuldades que são importantes para a nossa evolução, pois a consciência sofre um atrito muito grande com esse corpo, mas infelizmente nós imaginamos que nós somos isso que nós temos aqui na matéria. E ao falecer, as pessoas não têm o conhecimento de que elas podem expandir os seus horizontes, não só horizontes puramente geográficos, porque isso também acontece, ouvintes. A pessoa pode se deslocar, pode voar no plano astral com velocidade quase que infinita e não estando preso a coisa alguma, pois nenhum choque vai lhe machucar. Nunca mais a pessoa terá a dor física, nunca mais terá a fome, a sede e todas essas situações e carências, necessidades que nós temos aqui diretamente ligados com o plano físico, porque fome, sede e dor é totalmente ligado com o físico. Nós teremos dores psicológicas, né? Se nós tivermos apegos, se nós formos ligados demasiado às paixões sensuais, às paixões carnais e estivermos apegados ao dinheiro, às pessoas e quisermos continuar a possuir os objetos, as coisas e as pessoas, aí sim o plano astral é um mundo de limitação e de sofrimento. Mas também se deve à ignorância, à falta de cultura, à falta de instrução espiritual dessas pessoas que viveram a vida toda como se não fosse chegar o dia da morte, e há aquelas que são realmente tão tapadas o suficiente para fazer aquele raciocínio, né, bem arrasado, dizendo o seguinte: não vou nem pensar na morte, que quando eu morrer tudo acabou. E se essa pessoa estendesse esse pensamento, ela poderia já ter, né, concluído: por que eu vou respeitar alguma lei? Por que eu vou levar uma vida saudável se quando eu morrer tudo vai acabar, só vai haver uma escuridão infinita e eu não vou lembrar de mais nada da vida? Por que a pessoa não sai por aí, ouvintes? Por que nós, eu, você, a maior parte das pessoas que nós conhecemos, respeita as leis, preserva a sua vida, preserva a vida dos outros? É porque nós já tivemos tantas vidas aqui na matéria, ouvintes, que já está imbricado em nós esse conhecimento. Nós sabemos que nós não podemos transgredir as leis, não só as leis humanas que foram criadas por nós mesmos, mas as leis da natureza. Nós não podemos destruir o nosso semelhante, não podemos destruir a natureza, não podemos trabalhar contra nós mesmos e contra o universo e as outras pessoas, sem que isso recaia na sua devida proporção sobre nós. Então, essas pessoas, ouvintes, que vivem conosco nesse planeta e que ainda são almas jovens e estão aí cometendo os maiores desatinos, estão se drogando, estão se prostituindo, estão cometendo crimes, e há uma verdadeira
guerra civil acontecendo nos grandes centros e em todo o nosso país. Milhares de pessoas são assassinadas anualmente no Brasil e no mundo por essas almas jovens, ouvintes, que não têm ainda noção de que no futuro elas terão que reencarnar com aquelas pessoas que elas assassinaram. Serão seus filhos, serão seus pais, suas mães, porque é uma situação tão violenta, ouvintes, e essas situações só se resolvem no seio das famílias, onde praticamente nós somos obrigados a conviver e a amar e a respeitar aqueles nossos parentes. Então, as pessoas com as quais vocês nasceram, ouvintes, seus familiares, seus pais, suas mães, seus tios, seus irmãos, seus primos, todo esse conjunto de pessoas pode ser um grupo kármico que está esgotando as situações mais complicadas, os karmas mais difíceis de serem resolvidos, e os laços familiares muitas vezes resolvem isso, pois o mal, ouvinte, só termina pelo bem, pelo amor, e a violência só gera cada vez mais violência. E nós temos que estar conscientes disso, pois se nós levarmos a vida como se nada fosse acontecer depois, ouvintes, e esse depois vai acontecer, o sofrimento que virá será totalmente responsabilidade nossa, ouvintes, por termos negado a oportunidade de termos estudado um pouquinho que fosse desse assunto para preservar inclusive a nossa sanidade lá do outro lado. Porque morrer e não ter mais corpo, não estar mais necessitado de se alimentar, de se abrigar, de trabalhar, e tudo que nós fazemos aqui, ouvintes, com os quais nós estamos acostumados e apegados, pode ser uma experiência mentalmente complicada para muitas pessoas. Mas vamos voltar aqui ao nosso trilho do assunto de hoje. Lili Bitter vai nos falar aqui de um outro caso de desencarnados que vêm avisar aqui as coisas da matéria, o que realmente não é recomendável, mas os casos são abundantes, né? Então, exemplos desses casos de avisos de desencarnados, temos aqui um subtópico chamado aviso paternal, que foi dado a Lili Bitter pelo Dr. Minot Savage, no mesmo artigo do qual selecionamos outros casos. E diz o autor: o fato ocorreu há uns 2 anos nas proximidades de Nova York. Um jovem de temperamento fogoso tinha feito seus estudos na Universidade de Heidelberg e, devido à sua robusta compleição, gozava a fama de atleta. Era muito afeiçoado às matemáticas, à física e outras ciências, e em plena saúde estava de volta na residência de veraneio de sua mãe. Costumava, depois de comer, passar pelo terraço, de cachimbo na boca. Porém, uma tarde, sem dizer nada a ninguém, foi para a cama. No dia seguinte, entrou na alcova de sua mãe, quando esta ainda dormia, e, pondo a mão em seu queixo para despertá-la, sem sobressalto, disse-lhe: tenho de dizer-lhe uma coisa triste, e tem valor para ouvi-la. A mãe, inquieta, perguntou-lhe o que tinha a dizer-lhe, e o filho respondeu-lhe: mãe, morrerei brevemente, sei-o com segurança. E a mãe, atônita por aquela revelação, compeliu o filho a explicar-lhe em que ele se baseava, e ele lhe respondeu: à noite, quando eu passeava fumando na área, apareceu-me um espírito junto de mim,
que me disse que eu iria morrer. A mãe, surpreendida com a notícia e não sabendo compreender o que havia de real em tudo isso, chamou um médico para consultá-lo. O médico examinou cuidadosamente o jovem e disse não haver nenhum perigo de morte, que se devia tomar cuidado como aquela situação tivesse sido apenas um sonho mau, um pesadelo, ou alguma alucinação sem maiores consequências, e que dentro de pouco todos se ririam por terem se preocupado com semelhante coisa pequena. Na manhã seguinte, o jovem amanheceu enfermo e chamaram novamente o médico, o qual novamente disse que a doença não tinha importância e procurou dissuadi-los de tal preocupação. No terceiro dia, o enfermo piorou e pela terceira vez o médico veio diagnosticando um caso de apendicite. Em consequência, operaram o jovem, que morreu dentro de 2 dias. E da visão à morte transcorreram apenas 5 dias. Algum tempo depois da morte de seu filho, a mãe foi à casa de um psíquico, de um médium de Nova York, para invocar o espírito de seu filho, o qual por esse meio declarou a sua mãe muitas coisas que o psíquico não podia saber de forma alguma. A mãe perguntou-lhe quem era a pessoa que ele vira aquela noite, que lhe avisou sobre a sua morte, não é? E o jovem respondeu pela boca do médium que era o seu pai. Então, ouvintes, outra situação complicada, né? Pois o pai daquele jovem, um jovem saudável e em pleno vigor da juventude, mas o pai muito apegado ainda à família, aos seus parentes, veio avisar que o filho morreria. Isso realmente é uma coisa terrível, pois nós já tememos tanto a morte, ainda mais aqueles que não conhecem nada desse assunto, ainda ter uma visão do pai lhe informando que você vai morrer, realmente pode complicar muito mais as coisas. E isso tudo é a demonstração do apego que o ser humano tem com a matéria. Em um outro programa, já há muito tempo atrás aqui que eu fiz na rádio, eu contei um caso particular que aconteceu com a minha família desse tipo, só para não ficarmos aqui nos exemplos que Lady Bitter está dando. Eu citei aqui um caso que ocorreu com meu pai, que na sua juventude morava no interior do estado de Minas Gerais, num local que haviam rios muito caudalosos, onde as pessoas iam pescar e se divertir também. E ele me contou uma história de que ele, com seus amigos, arranjaram um pequeno bote, e nesse bote, que mal cabiam umas 4, 5 pessoas, entraram 12 amigos de uma vez e foram então para o meio de um rio bem grande, o Rio Grande justamente, que existe lá em Minas Gerais, que cruza uma boa parte do estado mineiro. E ali eles estavam pescando e, num certo momento, a embarcação se desequilibrou, como não poderia ser de outra forma, e acabou virando. Mas o fato é que muitos dos jovens que estavam ali não sabiam nadar direito. Inclusive o meu pai, segundo ele me disse, ele só sabia nadar no estilo cachorrinho, que obviamente não é o estilo mais completo de natação. Com esse nadar ele conseguiu chegar até a margem, mas o fato é que daqueles 12 amigos que ele tinha, que estavam lá no bote, 4 vieram a falecer. E dias depois, o meu pai disse que sonhou com um daqueles amigos, que então apareceu no sonho para ele e disse o seguinte, e meu pai
tinha o nome de Ismar, agora ele já está falecido também. E disse então a ele: Ismar, eu tenho uma dívida que eu preciso saldar, e eu preciso que você vá até a fazenda tal e encontre com a minha esposa e vá até um determinado aposento da casa, porque no telhado daquela casa, daquele aposento, está lá um dinheiro guardado, e eu quero que você pegue esse dinheiro e vá até uma determinada pessoa e salde uma dívida que eu tenho. E quando meu pai acordou, ele realmente ficou perplexo com o que ele tinha sonhado, e como lá na fazenda eles não tinham realmente muita coisa para fazer, o fato é que ele pegou um cavalo, encilhou um cavalo e foi para a tal fazenda onde residia o amigo dele que recém havia falecido. O fato é que realmente ele encontrou com a esposa daquele amigo. Ele lhe falou do sonho, e para conferir eles foram até o quarto de que no sonho ele havia dito, e revolvendo ali as paredes, né, do cômodo próximo ao telhado, eles acharam um rolo de dinheiro que ainda era os famosos réis, né, de antigamente. E então juntos eles foram até a casa da pessoa a qual o amigo morto do meu pai tinha uma dívida, e foram até o local e realmente pagaram a dívida. Parece história de pescador, né? Mas foi o fato que meu pai me contou justamente quando eu também estava tendo uma conversa com ele sobre as questões da vida após a morte. Então ele pessoalmente teve uma história dessa, de contato com uma pessoa recém-desencarnada, e nos dias próximos, né, após a morte, esse tipo de situação pode acontecer, né, muito comumente. E só para arrematar aqui esse capítulo, Leadbeater nos conta aqui de outro caso autêntico de aparição de um desencarnado em cumprimento de uma promessa feita em vida, que foi o de Theodoro Buckley, capelão da Igreja de Cristo de Oxford, que 3 dias depois de desencarnado apareceu a seu amigo Kenneth Mackenzie, e isso está publicado no livro Vislumbres no Crepúsculo, página 82. Um outro exemplo é o do Major Sydenham e do Capitão Dyke, que combinaram que aquele que morresse antes apareceria ao sobrevivente à meia-noite na casa de campo do Major Sydenham, no 3º dia depois da morte. O Major morreu primeiro, e o capitão esperou devidamente a visita desde as 23h30 até as 2h da madrugada. Entretanto, 6 semanas depois, o major apareceu no dormitório do capitão e lhe disse não ter sido possível cumprir a palavra, porém que era indiscutível a existência da vida após a morte, sobre qual haviam discutido tanto, e nada disse a respeito da espécie de obstáculos que o tinham impedido de cumprir antes a sua palavra, e deve-se, porém, supor que não recobrara a consciência logo depois da morte, ou que, no caso de havê-la recobrado, não pôde materializar-se oportunamente. São casos também, ouvintes, de pessoas que realmente preocupadas, né, se há ou não a vida após a morte. É uma outra ignorância popular que nós podemos referir aqui, quando se diz que ninguém nunca voltou do outro lado da morte para contar como é do outro lado. Só quem nunca pesquisou nada sobre esse assunto, ouvintes, aqui diz uma coisa dessa, pois hoje em dia
é uma literatura vastíssima, não só daquela vinda do movimento espírita, mas também do esoterismo, das próprias religiões, a literatura sobre os estados, né, de consciência próxima à morte e relatos de crianças que nascem se lembrando de detalhes das suas vidas passadas e inclusive como que foram as suas mortes. E o fato é que há essas pessoas, ouvintes, que voltam para simplesmente avisar de que elas estão bem ou que há algum problema que precisa ser solucionado. No caso aí, no último caso que Lili Bitter disse, a pessoa não pôde voltar 3 dias depois da morte para relatar se existia ou não a vida após a morte. Só veio 6 semanas depois e num outro local completamente diferente. Porque realmente, ouvintes, há pessoas que ficam no estado de sono profundo durante muitos dias após o desenlace, porque a consciência da pessoa ainda não tem condições de despertar para aquele novo mundo. Mas há casos, ouvintes, em que a pessoa fica consciente imediatamente da vida após a morte. E são os casos de pessoas que são lançadas no plano astral abruptamente, principalmente por acidentes automobilísticos, por acidentes aéreos, por acidentes os mais bruscos que vocês possam imaginar. E eu me lembro muito bem que eu sofri um atropelamento quando eu era criança e eu tive a perfeita visão da autoscopia, ou seja, de me ver fora do corpo enquanto o meu corpo estava caído no chão depois de atropelado. E essa é a situação, ouvintes, daquele que sofre um acidente muito violento. A pessoa fica quase que imediatamente consciente de que está num outro mundo e fica vagando como se fosse um fantasma. São casos realmente terríveis que precisam realmente da ajuda de auxiliares invisíveis. E todos nós, ouvintes, pessoas que estamos nos conscientizando sobre a morte e que temos compaixão pelo nosso semelhante, quando nós vamos dormir, nós podemos nos oferecer como trabalhadores, como auxiliares para esclarecer as pessoas recém-desencarnadas, assisti-las, nem que seja simplesmente para ficar ao lado delas, para que elas não fiquem sós, para que elas tenham com quem conversar, porque muitas vezes a confusão da consciência da pessoa é tão grande que elas falam coisas sem nexo, elas não conseguem perceber o que está acontecendo e muitas vezes nem adianta dizer para ela que elas estão mortas, porque elas realmente simplesmente não acreditam que morreram, só porque a sua consciência ainda funciona, só porque elas ainda olham que o corpo delas ainda existe, como quando se elas olhassem direito elas perceberiam que não é exatamente aquele corpo que elas estavam acostumadas, na verdade a contraparte da matéria astral que corresponde ao corpo físico. Tem o mesmo formato, mas cada um de nós pode ser auxiliar invisível. E é muito gratificante nesses momentos que nós estamos lá repousando o corpo físico, nós irmos para o astral e aprender, ajudar, auxiliar os nossos semelhantes, principalmente nesses dias de grandes catástrofes, dessa alta incidência da criminalidade, de momentos em que milhares e milhares de pessoas são lançadas simultaneamente no plano astral, criando ali uma perturbação muito grande, que é o sofrimento da ignorância humana. E ignorância com relação aos mistérios da vida e da morte, que nós estamos aqui transmitindo para vocês, ouvintes, paulatinamente, muito calmamente e
Se vocês pesquisarem, vocês ainda vão achar muito mais coisa. Mas o avançado da hora faz com que nós tenhamos que botar ponto final, ouvintes, em mais um programa Lux Esotérica. Muito obrigado pela grandiosa audiência, ouvintes, dessa nossa programação, aqui transmitindo para todo o Brasil, para o mundo, pela internet, a nossa proposta e os conhecimentos, as informações que vocês estão buscando. Convido a você, ouvinte, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa última vibração. Vamos buscar a luz da nossa natureza espiritual no centro dos nossos corações e vamos buscar vibrar essa luz e compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que todos vocês façam essa luz brilhar cada vez mais fortemente aí no coração de todos vocês. Sempre que nós a invocamos, é para isso que existe esse programa, ouvintes, para relembrarmos desta luz oculta, essa luz esotérica, a chispa divina que arde, que brilha no coração de cada um. Vocês ficarão agora com a programação musical totalmente interativa, música New Age, World Music, muito boa música aqui na Esotérica FM, e nos despedimos desejando um ótimo final de noite, um bom descanso para vocês e você que está aí me ouvindo dias, meses, anos depois que essa gravação tiver ido ao ar. Muito obrigado também pelo seu prestígio, pela sua audiência aqui ao programa Lux Esotérica. Fiquem com o fraterno, o caloroso, o fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a audiência do nosso programa. Até a próxima edição. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.